então, antes de mais, começar por agradecer aos nossos convidados, os candidatos à Câmara Municipal, ao Armando Mendes por ter acedido a moderar este debate. É um regresso da Câmara de Comércio a este formato que já em tempos foi feito. Parece-nos importante que os candidatos tenham um momento para expor algumas das ideias que são mais queridas e para quais os empresários têm algumas preocupações e que esperam ver essas respostas, vê-las hoje aqui neste debate. Eu gostava apenas de salientar que esta é uma iniciativa que partiu da mesa da Assembleia Geral desta associação e que nos pareceu importante e que rapidamente acedemos e que desenvolver e a concretizar para bem daquilo que é o esclarecimento de todos nós. Um debate com um modelo um pouco diferente do que estamos provavelmente habituados. Os candidatos têm acesso às questões de forma a que se possam preparar e que tenham respostas o mais objetivas e eloquentes possível naquilo que é o que se pretende, que é um esclarecimento cabal dos assuntos que nos preocupam. Esse modelo será repetido dentro de 2 dias na cidade da Praia da Vitória. Mais uma vez, obrigado a todos e passava a palavra ao moderador. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à Câmara de Comércio por confiar em mim para moderar esta conversa e obrigado também aos candidatos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo por estarem aqui, para me aturarem mais uma vez, já me tinham aturado em debates na rádio. A disposição aqui no palco é por ordem alfabética. Naquela ponta está Hélia Cardoso, que é candidata do Chega a Açores. Aqui está Hugo Betancourt, que é candidato do Bloco de Esquerda a Açores. Aqui está José Gabriel de Ala Menezes, por isso pelo J, que está aqui ao meu lado. E na ponta está a Sandra Garcia. O Ala Menezes é candidato pelo PS, Sandra Garcia candidata pela coligação PSD, CDS, PP, PPM. Esta nossa conversa, que espero será certamente interessante, vai decorrer da seguinte maneira. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo elaborou uma visão para este debate que depois corresponde a temáticas e a perguntas. Isto é em diálogo com os seus associados, sobretudo via eletrónica. Grande visão para este debate é tentar perceber, tentar esclarecer os empresários sobre as políticas defendidas por cada candidatura para este Conselho de Angra do Heroísmo. Mas há também uma parte desta visão que tem a ver com os candidatos, que é alertá-los para as necessidades e para os constrangimentos da nossa economia, da economia regional, mas também da economia do Conselho, certamente. E, por fim, pretende-se contribuir para uma melhor defesa dos interesses do setor económico, como é natural numa Câmara de Comércio. Esta conversa terá fundamentalmente 2 momentos, mas pode ainda ter mais um. No primeiro momento, os candidatos irão desenvolver 3 temáticas que resultam do contacto da direção da Câmara de Comércio com os seus associados. Depois haverá 3 questões que foram selecionadas das questões colocadas online pelos associados da Câmara de Comércio. Depois pode ainda haver algum diálogo, mas dentro de alguns constrangimentos de tempo. Para a primeira parte, cada candidato terá 4 minutos e para a segunda, 2 minutos. Vamos então começar pelas temáticas selecionadas pelos associados da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo para esta sessão. São 3 investimentos previstos para o Conselho, quais os investimentos que cada candidatura tem previstos para o Conselho de Angra do Heroísmo. Também questões que interessam aos empresários, aos empreendedores, também com a economia, emprego,
com o nosso comércio tradicional e também questões relativas ao turismo, o posicionamento regional do turismo, mas fundamentalmente a visão que se tem para o Concelho de Angra do Heroísmo, também certamente para a cidade de Angra do Heroísmo, no contexto das políticas de turismo regionais. Vamos começar então pelos investimentos previstos por cada candidatura para o Concelho de Angra do Heroísmo. Cada um dos candidatos tem, como disse, 4 minutos e começo pela ordem alfabética. Começo pela Hélia Cardoso, que é candidata à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pelo Chega Açores. Hélia Cardoso, faz favor. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecimento à Câmara de Comércio por esta oportunidade e, em segundo lugar, boa noite a todos os empresários aqui presentes. Em termos de investimento, o Chega tem uma posição um pouco diferente do habitual. Normalmente nós vemos nas campanhas eleitorais a promessa de grandes obras. Pronto, quantificar isso é o menos importante. É prometer um edifício ali, estradas, portos, enfim. Só que isso tem um custo. E se essas obras não são efetivamente necessárias, então têm que ser pagas de qualquer forma e tornam-se em elefantes brancos, que não são rentabilizáveis. Para a cidade de Angra, é um facto, nós precisamos de fazer um investimento em parque de estacionamento para ajudar o comércio tradicional, o comércio de loja de Angra. Mas aqui o Chega o que defende não é qualquer custo, vamos ponderar quais são as várias possibilidades, se é na periferia, onde o custo do terreno sai mais barato e é mais fácil fazer e depois faz a ligação com os minibuses, com frequência para que as pessoas cativem a utilizar. Podemos ponderar, que seria o mais cómodo para todos, um subterrâneo, em que ficávamos mesmo ali debaixo da Praça Velha com um estacionamento subterrâneo, seria ótimo, perfeitamente central, mas isso tem um custo muito elevado. Pronto, o que nós ponderamos vamos ver quais são as alternativas, quanto é que elas custam e escolher aquele rácio custo-benefício mais aceitável. Volto a dizer, estes grandes investimentos têm um preço e depois tem que ser pago. E como é que é pago? É no preço da água, que nós todos depois vamos pagar. É nas taxas, é nos impostos. E será que vale a pena? No nosso dia-a-dia aquele teve impacto positivo? É essa a medida que temos que utilizar para investimento. Se tiver um impacto positivo para toda a população, ótimo, vale a pena ponderar. Se não o tiver, vamos com calma, mais vale uma qualidade de vida para todos os cidadãos do que apresentar uma obra muito bonita, associarmos o executivo associa o seu nome àquela obra, fica para a posteridade, mas trouxe benefício à população, não, então não vale a pena. É essa a nossa postura. Hélia Cardoso, ainda tem mais 1 minuto e 30. Há alguma obra que gostasse muito de ver em Angra, apesar dessa prudência? Se uma obra que lhe parece que seja uma obra que tem mesmo que ser feita na cidade? Por exemplo, ou numa freguesia qualquer? Eu volto a dizer, eu sou mais a favor da manutenção daquilo que nós temos. Nós já temos um património. Eu prefiro que as estradas sejam mantidas, que a nossa calçada esteja em boas condições, que os passeios estejam em condições, que aquilo que nós temos esteja valorizado e cuidado, de fazer coisas novas. Claro que defendemos, bem já do ponto de vista do turismo, por exemplo, nas zonas balneares, que se façam investimentos, mas uma vez mais, que as instalações sanitárias, uma coisa tão simples, estejam limpas, para que quem vai lá não fica uma má imagem. Pode não ser nada de espetacular, mas se calhar é mais útil para quem utiliza aquelas zonas balneares no dia-a-dia do que de fazer lá grandes obras, uma grande infraestrutura. Há zonas balneares que precisam de parques de estacionamento, porque nós vemos no verão, e felizmente, são muito procuradas, mas depois é uma dor de cabeça aceder a essas zonas. E este ano nós tivemos turismo, mas não muito. Então, para os próximos anos, torna-se complicado. Mas respondendo à sua questão, não tenho uma grande obra, a não ser coisas muito práticas para o dia-a-dia de todos os cidadãos. Muito bem, Hélia Cardoso escutou o seu tempo, está a zeros. Muito obrigado. Candidata pelo Chega a Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Hugo Betancourt, candidato do Bloco de Esquerda, a questão é a mesma, tem a ver com os investimentos que a sua candidatura propõe para a Angra do Heroísmo.
aqueles investimentos que são mesmo, na sua opinião, vitais, necessários e que, se for Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, quer mesmo fazer? Tenho 4 minutos. Ok. Quero começar por desejar boa noite a todas as pessoas que aqui estão presentes e agradecer também o convite da Câmara de Comércio. Realmente devemos estar todos gratos por esta oportunidade de partilhar nossas ideias com as pessoas, também em casa, através da Vitec. O diálogo de ideias e a apresentação de ideias é sempre valioso e é a melhor forma dos angrenses tomarem uma decisão em consciência, uma consciência para eles e uma consciência para o nosso concelho. Quanto à questão dos grandes investimentos, na realidade, nos últimos anos, nos últimos mandatos, têm sido feitos grandes investimentos no Concelho de Angra do Heroísmo. Já temos betão sobre betão e sobre betão e sobre betão. Não faz sentido neste momento investir em qualquer coisa se não investir nas pessoas. A realidade é que estamos aqui para falar, pronto, o ponto principal é a economia, o comércio. É por isso que nos convidaram e faz todo o sentido que sim. É bom conhecerem as nossas políticas para a economia e para o comércio da nossa ilha. Mas neste momento, se me perguntarem se temos uma grande obra prevista para o nosso concelho, a resposta é não. Temos sim um objetivo, investir nas pessoas. O comércio funciona com pessoas, a economia funciona com pessoas. São duas faces da mesma moeda. Não vai haver economia, não vai haver comércio sem pessoas. Neste momento está mais que provado. Aliás, os dados dos censos comprovam que estamos a perder pessoas. A Ilha Terceira, os Açores, deixaram de ser atrativos. Porquê é que nós não somos atrativos? Temos trabalhos com salários precários. Temos um comércio que tem imenso potencial e não está a conseguir evoluir. Temos que investir em transportes, quer queiram, quer não. Porque a pessoa que vai apanhar um autocarro para entrar às 8 da manhã e depois tem um autocarro às 6, não vai conseguir sair ainda às 7. Eu sei que a grande parte do nosso comércio baseia-se na restauração e na hotelaria, e a realidade é que a nossa rede de transportes não está adaptada para essa realidade. Temos que repensar, temos que reavaliar. Como é que vamos funcionar com uma rede de transportes assim? Não funcionamos. Outra questão, a habitação. Eu sei que no último debate nós debatemos aqui muito com a questão da habitação, mas eu vou voltar a debater-me com esta questão. A questão da habitação é essencial. Quando numa cidade, quando num concelho nós temos rendas estratosféricas para quem ganha um salário mínimo, como é que ela vai conseguir sobreviver? Como é que estamos basicamente a empurrar as pessoas para as franjas, para as periferias, e depois nessas mesmas periferias nós não temos transportes em condições para servir aquela gente. Não se esqueçam também que não existe economia sem trabalhadores. Tudo bem que agora estamos numa era de novas tecnologias em que há aquele objetivo de eliminar o trabalhador. Isso não vai acontecer, vamos sempre precisar da mão humana. Não digo que é o objetivo desta associação, desta Câmara de Comércio, mas digo sim que não investindo nas pessoas, nós estaremos a matar pouco e pouco, a nossa economia. Lembra-se para que é que serve a economia? A economia serve para revitalizar um trabalhador, nós já temos o segundo trabalhador ponto, que reinveste na sua própria Hugo, ilha, no segundo ponto poderá abordar isso tudo que está a abordar agora, mas deste primeiro ponto... Eu gosto de abordar tudo. Eu percebo que, se fosse Presidente de Câmara, gostaria de investir numa rede de transportes diferente. Eu falei em investir nas pessoas, e investir nas pessoas é investir em transportes, em habitação, melhores condições de trabalho e investir no nosso concelho. É isso que nós estamos aqui, é por isso que estamos cá. Todos nós aqui sentados, penso eu, não é, que temos o mesmo objetivo, o melhor. Só que temos todos formas diferentes de lá chegar. Muito bem. Esgotou dentro de 5 segundos os seus 4 minutos. Aqueles temas que queria falar agora, vai falar num segundo ponto. Ajudar a falar, sim. Que tem a ver com a economia, com o emprego, com o próprio comércio tradicional. Álamo Menezes, candidato do PS, no caso a um terceiro mandato à frente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. A questão é obviamente a mesma. A sua candidatura, que investimentos tem previstos para este conceito? Bom, uma das questões que ao longo destes anos, da parte da equipa que tem estado comigo na Câmara, tem havido um particular cuidado, é na manutenção do equilíbrio financeiro da autarquia. Razão pela qual eu acabo por dar razão às vozes que dizem que não vale a pena estar a investir quando não existem condições para o fazer ou quando estamos a onerar as pessoas. Contudo, nós estamos no início de um novo quadro comunitário de investimento em que são disponibilizados à autarquia e à nossa economia
um conjunto de verbas que se destinam especificamente a determinadas famílias de investimento. Portanto, não está também na nossa disponibilidade, a não ser que nós não queiramos usar esse dinheiro, dizer que não vamos investir. Vamos investir aproveitando ao máximo os recursos próprios da autarquia, aproveitando ao máximo os recursos que nos são disponibilizados. Onde nós temos um projeto que é aquele que é o mais caro de todos que temos em mãos, que tem a ver com a criação de estacionamento e o novo mercado, como um único projeto, e que temos a possibilidade de o ver cofinanciado em 85% ou algo semelhante, dependendo das regras que agora vão entrar em vigor no próximo quadro. Portanto, esse é o projeto mais, eu diria, mais caro, mas também o mais estruturante para a cidade, porque vem dar resposta a uma questão com a qual nós nos continuamos a debater, apesar de termos criado ao longo destes últimos anos uma nova área de estacionamento ali no Relvão, outra aqui no Fanal, enfim, de se ter melhorado bastante a disponibilidade de estacionamento, mas ainda assim continua a faltar. Portanto, a criação de cerca de 240, 250 lugares debaixo do atual mercado, em terrenos que já são da autarquia, quer os de mercado, quer uma parte que a autarquia já comprou à Diocese ao lado. Portanto, não vamos comprar nenhum terrenos, os terrenos estão disponíveis, já são propriedade da autarquia, é o projeto, eu diria, mais caro. Depois temos um projeto que tem a ver com a continuação da criação de condições de visitação para a cidade e também de melhores condições para quem cá vive. A continuação desta ligação pedonal que se inicia aqui no Fanal, ou melhor, nas Areias Brancas, o seu prolongamento até à Silveira, um projeto que já está em execução, e um novo projeto visando o seu prolongamento até à Baía das Águas. Também nesse lado, a Câmara, neste último mandato, já adquiriu os terrenos necessários, comprou uns terrenos da Santa Casa lá à beira-mar, portanto, nesta altura estão disponíveis os terrenos para isso e, portanto, temos condições para fazer um investimento, também utilizando fundos comunitários para isso. Depois, um investimento que é muito importante para o desenvolvimento económico do Concelho é a infraestruturação da nova área, do novo parque industrial. A Câmara é proprietária dos terrenos que estão a sul do aterro, ou seja, entre o aterro e a Feteira. Essa zona está neste momento a ser preparada para receber a infraestruturação que vai permitir a criação de mais ali cerca de uma centena de novos lotes que vão ser disponibilizados para a nossa economia. Paralelamente a isso, também há neste momento 14 novos lotes que já estão infraestruturados e que em breve serão colocados à disposição da economia ao longo da vedação do antigo aterro. Para quem está a ver o lugar, ao pé do restaurante Anané, do lado de baixo, aquela obra que lá está, é isso. Estas são obras importantes. Contudo, há outras áreas em que é preciso continuar a investir. Uma já foi aqui falada, a questão dos pavimentos e a questão das estradas. Nós, nestes últimos 7 anos, não tivemos nenhum financiamento para estradas, nenhum cofinanciamento. Portanto, essa é uma área que, apesar de se ter investido cerca de 1,5 milhão... Faltam-lhe 30 segundos. Vamos ter que continuar a investir. E outra área que ainda preciso continuar a investir tem a ver com a melhoria da segurança no abastecimento de água e da rede de saneamento, que é um investimento continuado e que tem que ser constantemente feito. Por isso eu diria que estas são as grandes linhas, aproveitando o início de um novo quadro comunitário em que esses dinheiros serão disponibilizados pela Europa e, portanto, isso não onerará as contas da autarquia, não será preciso aumentar nem taxas nem impostos, nem muito menos a água, que já não aumenta desde 2011 e que se pretende que, pelo menos nos próximos 4 anos, não aumente. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Alan Menezes, pelo PS Açores. Sandra Garcia, candidata pela coligação PSD, CDS, PP, PPM. Isto é chato ir repetindo isto, mas para as pessoas não se esquecerem quem é que é candidato porquê. A questão para si é a mesma, também tem 4 minutos, e tem a ver, relembro, com aqueles investimentos estruturantes que tem para o Concelho. Muito bem. Começar por cumprimentar todos os candidatos aqui presentes, mas também o candidato da CDU, que não estando presente, também é candidato a estas eleições, portanto, as minhas saudações democráticas. Saudar também o nosso moderador, agradecer à Câmara de Comércio por esta iniciativa e por este convite e uma saudação especial para todos que estão a assistir ao debate aqui, bem como através da Vitec. Pois, um dos grandes investimentos que nós queremos fazer também é o mercado municipal, que é uma ambição que é de todos os angrenses e que, de alguma forma, é muito também da oposição dos últimos anos. Quando este elenco entrou há 8 anos, o anterior elenco já tinha deixado um projeto que estava aprovado, não um anteprojeto, não um estudo, mas um projeto aprovado, e isso pode ser visto por atas, as atas estão
no site da Câmara Municipal, portanto, a 27 de nove de 2013, foi aprovado um projeto, portanto, estava pronto a seguir, e não foi feito. E, entretanto, depois nos 4 anos seguintes, teve-se a estudar outras opções, outros projetos, outras localizações, nomeadamente o Bailão. Perderam-se 4 anos. Depois mais 4 anos em que o elenco foi muito apoiado, inclusive... dizer também que foi aprovado, relembro que em 2013 a Câmara estava em minoria, portanto foi aprovado 3 votos e 4 abstenções da oposição. Portanto, claramente um apoio. E novamente um apoio nos últimos 4 anos, porque a oposição sempre viabilizou os orçamentos, também contando muito com esta obra, e portanto foi uma decepção para todos, julgo eu, ela não se ter iniciado. Portanto, connosco é de facto uma prioridade da qual não abdicamos e que também pela qual lutamos muito. E dentro daquilo que era possível a oposição lutar. Mas também outros projetos, não muitos, concordo ali com a Hélia quando diz que é apostar e com o apostar nas pessoas, obviamente, mas temos alguns projetos que nos parecem prioritários. De estacionamento, desde logo. Portanto, temos 2 terrenos que estão à venda, que queremos comprar, e que por si só dão 2 estacionamentos muito interessantes, porque não implicam escavações e porque não desfeiam a cidade, ficam entre muros. E são, de facto, mais-valias, só temos que nos preocupar, enfim, com o remate paisagístico em cima e que vai libertar muito, inclusive, do trânsito do Corpo Santo. Portanto, esse também é prioritário. Depois, falando também um bocadinho das freguesias que falavas há bocadinho, queremos muito tentar estabelecer aquilo que também já se faz em alguns sítios, que é nos altares fazer um centro intergeracional, que será de apoio aos nossos idosos e às nossas crianças, tendo inclusivamente atividades em conjunto. Apostar muito numa rede de creches e ATLs para colmatar também muita desertificação que se tem vindo a sentir nas freguesias desde que fecharam escolas. Já percebi que muitas já vão tarde porque já não há crianças suficientes. Portanto, tentar perceber o que é melhor, uma creche, um ATL, um centro de explicações, tentar voltar a apoiar que as nossas crianças possam ter um espaço para si nas freguesias. Também um investimento que me parece importante, embora não tenha diretamente a ver com a economia, mas tem a ver com a segurança das pessoas, que é a ponte pedonal em São Bento, que liga até ao estádio, porque aquela, enfim, já foi inclusivamente... Faltam 30 segundos. Mas que me parece bastante importante até para a segurança das nossas crianças. Posso ficar por aqui, porque vamos discutir, tenho a certeza, estes assuntos com mais cuidado. Ainda tem mais de 17 segundos. Mas mais alguma obra? Não é o suficiente. Não, as obras, também não acredito muito em obras, queremos muito apostar nas pessoas, na educação, na cultura, mas vamos chegar lá com certeza, espero eu. Muito obrigado, Sandra Garcia. Está esgotado então o primeiro tema proposto pelos associados da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que tem a ver com investimentos previstos para o Conselho de Angra do Heroísmo, em termos gerais. O segundo tema é um tema que me parece bastante interessante, que liga a economia com o emprego e com o comércio tradicional. Um tema que permite aos candidatos uma reflexão mais abrangente sobre o presente, o futuro e o destino do Conselho nestas áreas que obviamente estão umbilicalmente ligadas: economia, emprego e comércio tradicional. Começo então pela candidata do Chega Açores, Hélia Cardoso. Na conjugação destas áreas, qual é a sua visão? Quais são os seus interesses? O que é que propõe? Em primeiro lugar, não concordo aqui muito com o Hugo em relação ao emprego. O que nós estamos a ver, começamos a ver é um aquecimento da economia, em que a oferta de emprego é inferior à procura. Hoje em dia, há muitos empresários que têm falta de recursos humanos e o mercado não lhes está a oferecer. O que é que isso vai... A oferta e a procura vão se equilibrar e aqui os salários vão ter que subir para corresponder a essa procura. Isso aumenta o poder de compra e uma vez mais, não concordo com o quando diz que há precariedade. A precariedade, nesta fase, deixa de existir. Eu não acredito que uma empresa que tem um bom recurso humano, que o vai substituir só por ir buscar incentivos ou porque não se quer prender e não quer pôr no quadro. Quem tem bons recursos fica com eles. Isso é a experiência que eu tenho.
Voltando um pouco à interligação, esta subida traz poder de compra, efetivamente, que essa economia vai trazer uma contrapartida que é a subida da inflação. A inflação depois vai mexer com as taxas de juro, crédito. Pronto, a nossa economia é muito sensível, temos que reconhecer isso. Nós estamos muito dependentes dos transportes, do custo dos transportes. Basta os combustíveis subirem um pouco que ficamos logo com o nosso preço em alta, com dificuldades de pôr daqui para fora os nossos produtos. Depois ainda temos mais uma outra questão, que é os transportes interilhas, os circuitos, a terceira queixa-se que não é beneficiada, que muitas vezes eles não são racionais na forma como funcionam. Isto é uma componente. Da outra vertente, o comércio tradicional. O comércio tradicional tem uma concorrência muito grande nas vendas online. Isto é um facto, é uma consequência da atualidade, não vale a pena escamoteá-la. Eu acredito que, passada uma fase de euforia, que as pessoas vão voltar a privilegiar o atendimento personalizado. O ser humano precisa de contato. E nós vimos, na altura do Covid, que as pessoas ficaram deprimidas, porque não podiam falar, não podiam sair, não podiam contatar. E eu acredito que esta vertente, mas isto vai funcionar para quem tem um poder de compra mais elevado, quem tem poder de compra mais baixo vai continuar a privilegiar as vendas online. Volto a dizer, a única defesa é o comércio tradicional cativar os seus clientes pelo contato, pela personalização dos seus contatos e a questão que foi falada aqui por todos os candidatos, que é os transportes, a circulação dentro da cidade de Angra. Se não estiver acessível, as pessoas são comodistas e não vão às compras. Preferem ir a um sítio onde ponham lá o carro e deem só 2 passos e estejam... Mas, volto a dizer, isto faz parte da sociedade atual. Aos poucos também acredito que vá mudando, que as pessoas vão ficando mais conscientes, que deem mais valor numa vida saudável, que andar mais um pouco até faz bem, mas isto são processos que demoram, não se consegue num ano nem 2, e no entretanto o comércio tradicional tem que sobreviver. 30 segundos. O outro problema do aumento dos salários é repercutir isto no preço. Há setores que conseguem passar para o cliente esse aumento, há outros com mais competitividade que vão ter dificuldade. Eu aqui acho sempre é que os empresários vão adaptar-se, vão procurar, não vai precisar que ninguém lhes diga fórmulas mágicas, vão encontrar formas de lidar com todos estes problemas, com todas estas variáveis. São eles que sentem na pele os problemas e são eles que vão encontrar as soluções. Da parte da Câmara, do Governo, só têm que facilitar, não têm ainda que arranjar mais entraves. Muito obrigado. Elia Cardoso, candidata do Bloco de Esquerda. Não, chega, direita. Estava um pouco avançado já. Já ia para o Hugo, não é? Candidata do Chega Açores, peço desculpa. Hugo Betancourt, este é o tema para o qual o Hugo já estava a caminhar quando falámos sobre o tema anterior, que é a economia, emprego, a posição do comércio tradicional no meio disto tudo. Comércio tradicional que parece, como disse a Hélia, e acrescentando um pouco para a sua reflexão, parece um pouco entalado entre as compras online e as grandes superfícies, enfim. E por outro lado também dos problemas que as cidades sempre têm de estacionar. Queria a sua reflexão em 4 minutos sobre a interligação destes temas que a Câmara de Comércio propõe. Bem, voltando só um pouco atrás à questão da Hélia sobre a grande oferta de emprego e a pouca procura, só uma palavra resume isso facilmente, que é a atratividade. Outra questão dos recursos humanos. Eu penso que se calhar a candidata Hélia está um pouco desligada da realidade, que são os programas ocupacionais. Hoje em dia vemos aqui uma reciclagem de trabalhadores, não digo que seja transversal a todas as empresas, mas acontece que existem programas ocupacionais, como o estagiário, o contratar mais, o contratar estável, são um sem número de programas. E o que acontece, há muita boa gente que ingressa nestes programas é que acaba sem resposta no fim da linha daquele contrato, daquele programa ocupacional. Na parte da economia, e falando agora primeiro na parte
do comércio tradicional. O comércio tradicional eu acho que é daquelas economias primordiais que nós devemos estimar e que devemos potencializar para o turismo. Eu sei que ainda não é a altura de falar do turismo, mas a realidade é que o comércio tradicional, nomeadamente as microempresas, é um comércio que às vezes se vê um pouco desvirtuado, não se vê acarinhado, não se vê acompanhado. E acho que é aí também o papel da autarquia, o de criar um gabinete de apoio ao comércio, ao empresário, seja com apoio jurídico, seja com a dinamização de eventos. Pode ser tão fácil voltar a chamar as pessoas para a cidade, para os pequenos comerciantes, para as lojas da Rua da Sé, da Rua de São João, da Rua Direita, no que for, e voltar a tornar o comércio tradicional um comércio atrativo. Não quer dizer que eu não seja atrativo agora, mas não temos atrativos, lá está outra vez a palavra atrativo, não temos atrativos suficientes para chamar esta gente. Tudo bem que temos visto alguns exemplos de dinamização cultural, mas aí temos também a apostar na cultura. Sei que estamos a falar de economia, mas a cultura é um grande motor para chamar as pessoas para o pequeno comércio, para o comércio em geral. Temos que rever o que está escrito. O que está escrito é os exemplos que nós temos. Quem é que vai... A Elia falou muito bem das compras online e agora hoje em dia temos aqui uma grande concorrência com as grandes superfícies, se bem que temos aqui médias superfícies. A realidade é que os acessos na cidade às vezes também não são os melhores e também há aquela barafunda do trânsito que já complica muita coisa. Mas na parte do atrativo e da cultura, acho que apostando num cartaz cultural forte para a nossa cidade, vamos conseguir atrair mais pessoas, mais compradores, mais consumidores para consumirem aquilo que é local, aquilo que é nosso. E na parte do emprego, voltando atrás à parte do emprego, temos que garantir também que as pessoas que trabalham neste pequeno comércio se sintam motivadas, se sintam também acarinhadas, porque eu volto a referir a minha palavra, o meu argumento inicial. O comércio tradicional é o comércio primordial, é o primeiro comércio. Temos que investir, criar apoios, criar incentivos que tragam as pessoas de fora da cidade para a cidade. Só aí é que vamos conseguir motivar e injetar algum dinheiro neste comércio. Tudo bem que o papel da autarquia às vezes pode parecer um pouco limitado, mas é aí que nós devemos usar a nossa criatividade, devemos usar a transparência, devemos usar o diálogo com os pequenos comerciantes e perguntar o que é que vocês precisam, o que é que vocês querem, como é que acham que podemos tornar o centro da cidade e os vossos negócios ainda mais atrativos. Aí poderá intervir a autarquia, aí poderemos ouvir as ideias dos empresários e pequenos empresários. Muito obrigado. O Betancourt, do Bloco de Esquerda. Paula Menezes, do PS. A questão é a mesma, tem a ver com esta ligação entre economia e emprego, comércio tradicional da cidade, a eventual necessidade de revitalizar de alguma forma este comércio tradicional, dar novas condições à cidade para o comércio no seu interior. Eu estou mesmo a acabar. A pergunta. Acabei. Bom, essa questão é uma questão que nós consideramos como essencial, a questão da economia. Por isso, no manifesto com que nos apresentamos, as questões económicas são logo o primeiro ponto e são aquele que merece um maior desenvolvimento. E isto porque nós acreditamos que a criação de emprego, particularmente de emprego qualificado e emprego bem pago, é a solução para a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Esta, do nosso ponto de vista, é a forma mais eficaz de investir nas pessoas, como muito bem há pouco falava aqui o Hugo. E, de facto, a nossa preocupação neste momento deve ser, até para fazer face às questões de demografia, que já foram também aqui afloradas, deve ser exatamente investir na economia de forma que ela gere emprego e, particularmente, bom emprego, porque, obviamente, empregos mal pagos nunca são atrativos e não são aquilo que nós queremos. E, portanto, essa é uma questão essencial. Para isso, para além dos investimentos que há pouco falei, porque na verdade os investimentos são, mesmo que sejam em construção ou em outra coisa qualquer, é dinheiro que entra na nossa economia, portanto que vai circular entre nós e portanto é também investimento. A questão do parque industrial e do alargamento do parque industrial é essencial, mas depois nós apresentamos com duas ideias que são novas e que me parece que poderão fazer uma grande diferença. Uma é a criação de uma zona livre tecnológica, de forma a potenciar o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias em que já há aqui
alguma experiência e algumas entidades que de alguma maneira se estão a fazer, e isso parece-me uma questão fundamental. A questão da zona livre tecnológica é nova, a legislação que a enquadra tem apenas alguns meses de idade, e a verdade é que o potencial é enorme, até porque a experiência que já se adquiriu com o Terinova ali na Terra Chã aponta que esse é o melhor dos caminhos. Portanto, essa é uma questão importante para nós. A outra questão, que já falámos aqui do alargamento do Parque Industrial, e já o referi há pouco, mas também com a criação de um centro empresarial, ou seja, um espaço ou um conjunto de espaços em que seja possível instalar empresas numa fase posterior à questão da incubação. Até porque a nossa incubadora, neste momento, é vítima do seu próprio sucesso e teve os seus espaços completamente ocupados e, portanto, precisamos de criar um segundo nível de incubação. E, finalmente, há uma questão que me parece extremamente importante e que tem a ver com o comércio. O comércio e o apoio ao comércio, do nosso ponto de vista, deve essencialmente ser feito na colaboração entre a autarquia e a Câmara de Comércio. E nisso já temos experiência. O que aconteceu, por exemplo, no passado Natal, em que nós tivemos uma campanha conjunta que foi um imenso sucesso. Aliás, foi um sucesso que nos apanhou a todos de surpresa e que permitiu, de facto, ver a vitalidade que o nosso comércio tradicional ainda tem e que pode vir a ganhar. Mas há outras coisas que podemos fazer. Fizemos, por exemplo, também para a restauração aqui há uns meses atrás, quando a situação estava crítica. E, portanto, neste momento, a colaboração com a Câmara de Comércio é um aspecto essencial. E depois, obviamente, temos as questões que dizem respeito à própria cidade. Já falámos aqui há pouco a criação do estacionamento na zona central da cidade. O estacionamento previsto para o mercado é qualquer coisa como 5 ruas direitas novas, portanto estamos a falar de um alargamento substancial. Um outro estacionamento que também neste momento já está a ser projetado para aquele gaveto ao lado do Tribunal, ao pé dos semáforos, também representa cerca de 230 lugares. E, portanto, essas questões são questões fundamentais. Também está a ser feito um estudo, aliás, já estão os protótipos criados, para colocarmos, devem ter reparado que há umas camarazinhas de contagem de viaturas em várias ruas, para colocarmos lá a sinalética dizendo quantos lugares estão disponíveis em cada estacionamento, em cada zona da cidade e quantas viaturas para ali passam. Tudo isso permite dar uma nova infraestruturação à cidade, modernizá-la e permitir, de facto, que mais gente venha ao comércio tradicional. Muito obrigado. Muito obrigado. Alan Menezes, candidato do PS. Sandra Garcia, da coligação PSD, CDS-PP, PPM. A questão é sempre a mesma. Tem a ver com esta ligação entre economia, emprego e comércio tradicional. Muito bem. Numa cidade como Angra, num concelho como o Concelho de Angra do Heroísmo, não se apresse porque ainda não está a contar. Não, eu reparei da primeira como Angra vez. do Heroísmo, como é que estas coisas se podem eventualmente conjugar de forma virtuosa para os interesses das pessoas, fundamentalmente é isso que interessa, não é? Para os interesses da economia, qual é a sua visão? Muito bem. Virtuosa e não apenas virtual. Eu percebo e Eu também... disse virtual, foi? Não, por causa das novas tecnologias, que obviamente também queremos apoiar, até por causa enfim, tem aqui uma mais-valia junto dos chamados nómadas virtuais, mas além dos nómadas virtuais, nós queremos muito apelar aos residentes reais também cá da nossa ilha, da nossa cidade, do nosso concelho. E sim, porque não dizer da nossa ilha. Devo dizer que uma das nossas grandes apostas é no Fundo de Apoio ao Investimento, o Fundo Municipal de Apoio ao Investimento. Os fundos municipais são possíveis, têm enquadramento, desde que tenham um objeto claro e desde que respeitem os princípios do regime financeiro das autarquias, que foi aprovado pela Lei 73 de 2013. Portanto, tem cabimento, desde que tenham um objeto, e nós queremos muito claramente não substituirmos a ninguém, antes de trabalhar com todos, desde logo com a Câmara de Comércio, no sentido de, desde logo, fazer duas coisas. Uma, tentar compor o puzzle. Às vezes os empresários querem investir e não têm toda a visão do que é necessário. E, portanto, compor esse puzzle, dizer-lhes ou informar do que há em cada um dos setores, o que é que podem fazer, o que é necessário para. E depois, muito claramente, encomendar à Universidade dos Açores um estudo do mercado internacional, porque faz-me confusão, porque de volta e meia temos tido a oportunidade de ouvir grandes especialistas da Universidade dos Açores e outras universidades do país que apontam que há aqui nichos de interesse para os Açores, precisamente porque não implicam economias de escala
mas sim de qualidade. Lembro-me, por exemplo, de ouvir falar da luzena para os cavalos de Dubai, que parece uma coisa que está inalcançável, mas a gente esquece que faz parte do mundo, ou dos substratos de peixe, que podem perfeitamente fazer comida para os animais domésticos, os gatos, que é um mercado em expansão, ou, volta e meia, ouvimos falar dos tijolos de biomassa para o aquecimento de casas, e isso vinha a crescer. Há uma série de novos negócios que têm aparecido e que apostam em mercados externos, como a floricultura, as algas, o leite de burra. Há aqui uma série de produtos que já têm vindo a fazer caminho, mas que implicam dos empresários um grande esforço. E este estudo pretende o quê? Apontar quais são os caminhos, o quê, aonde e como. E isso será uma mais-valia muito grande, penso eu. Porque, de resto, eu acho que ao falar com os empresários das várias áreas, o que eles querem, no fundo, é que seja facilitado, que lhes deem condições de trabalho. E, portanto, os empresários agrícolas, o que me falam é da manutenção dos caminhos agrícolas, é do abastecimento da água potável às redes de exploração agrícola, que seja feita em condições. Os pescadores falam em condições de trabalho também, os agentes culturais e os agentes de turismo também, e os comerciantes, muito claramente. O que os comerciantes querem, eu não concordo nada que o nosso comércio não seja atrativo. Nós temos bons restaurantes, bons cafés, boas lojas, que muita gente gaba. Não é o nosso comércio que não é atrativo, foi a cidade que se tornou pouco atrativa. E, portanto, o que a gente quer é apostar em melhor iluminação, melhor estacionamento, um trânsito, uma política de trânsito mais fluida e mais racional sobre a mobilidade. Mas parece-me sempre ter menos tempo. No saneamento básico, em condições. E, portanto, o que eles pedem basicamente são condições. Fora o fundo, também gostava de falar da Bolsa de Habitação, já vi que não vou conseguir, mas também queremos fazê-la, e também queremos apostar numa escola de artes e profissões tradicionais na Veteira, porque nós precisamos de algumas artes, de algumas profissões que foram desaparecendo, e tem mercado para isso, principalmente quando pensamos em ambiente, em reutilizar e não comprar sempre tudo novo. Muito Isto obrigado. foi uma canseira, mas consegui dentro dos 30 segundos. Muito obrigado. Esse cronómetro é um tirano. Este cronómetro, um quando chega ao fim da ordem alfabética, Esse é o famoso modelo americano. É. Muito bem. Os associados da Câmara de Comércio e Turismo querem também que os candidatos à presidência da Câmara se pronunciem sobre turismo. Turismo é uma área muito vasta. Pode ter a ver com uma visão para o turismo, integrar o Conselho nos Açores, em espaços mais vastos. Também pode ter a ver com o ordenamento interno do Conselho para se preparar para o turismo. Pode haver com estas dinâmicas, todas estas dinâmicas. Pode ter a ver com voos, pode ter a ver com navios. Enfim, o posicionamento do Conselho nestes universos todos. Hélia Cardoso, começo por si, vamos falar de turismo. O que é que o Chega a Açores, bom, neste caso Chega a Angra, nos quer dizer sobre turismo para o nosso concelho? Eu digo para o nosso porque eu também sou da Angra do Heroísmo. Eu já vou falar de turismo, mas queria só voltar um pouco atrás, porque eu e a Isso não Sandra... está propriamente previsto, mas dou-lhe 30 segundos. Diga, está 30 segundos. Eu e a Sandra não concordamos em que os estudos sejam a solução. Eu não sou contra os estudos, diga-se de passagem, mas eu acho que cada empresário é que escolhe a sua área com base na informação que tem, nas suas aptidões, naquilo que gosta de fazer e que se sente mais à vontade. Vir alguém com uma lista de nichos de mercado ou de produtos que levou vários meses a elaborar, no entretanto o mercado já mudou. E depois há esses produtos, eu até gostei de ouvir a lista, mas aqui é o escoamento, é criar a marca, é chegar ao mercado de destino. Nós já, por exemplo, dos alimentos para os Muito animais... bem, Hélia tem 3 minutos para falar de turismo. E eu já percebi o seu ponto de vista, o que significa que toda a gente já percebeu. Ok. Portanto, vamos agora então ao turismo. Turismo. Eu acho que turismo é a solução, não será a única, mas o turismo é um motor para a restante economia. Quando estamos aqui a falar de motor, a economia, o turismo mexe com tudo: restauração, alojamento, comércio,
com a agricultura, porque consome produtos. Aliás, até já a simbiose do turismo com a agricultura, em que já começam a aparecer projetos ou ideias para os turistas irem para explorações agrícolas e vivenciarem a atividade agrícola, porque hoje em dia as pessoas crescem em cidades e não conhecem a realidade e acham imensa piada estar perto de uma vaca. Por isso, claro que o turismo é muito sensível aos transportes. Essa parte tem sempre que ser muito acarinhada para que possa haver turismo. O turismo, ao potenciar todas essas áreas de restauração, o comércio, há o consumo interno também, que os próprios locais também beneficiam disso, também participam, também vão aos mesmos locais do turismo. Voltei a dizer, turismo são as pessoas que têm as ideias, que têm os projetos, que têm as áreas em que querem investir, que vão criar novos nichos de mercado. A função da Câmara, uma vez mais, é facilitador. Quando surge um projeto, não atrasar, não dificultar, para que aquele projeto seja realizado dentro do tempo, dentro da altura em que o mercado está a pedir aquela solução. Em que os projetos não se arrastem e depois perdem-se as oportunidades, gastam-se o dinheiro no processo de construção, de licenciamento, e quando se vem para o mercado já se vem com menos, já se gastou dinheiro onde não se devia ter gasto, e não no projeto em si. É a minha visão para a Câmara Municipal. Estar aqui a criar gabinetes de apoio é mais despesa, é ocupar recursos humanos que são preciosos na Câmara para fazer o trabalho que já tem que fazer agora. Não é necessário. Esses gabinetes já existem na Secretaria da Economia, ou pelo menos deveriam existir, que é a sua função. Já existe a nível nacional o IAPMEI, já existe infraestrutura, já existe capital de risco. O serviço, a administração pública tem que criar pontos, ligação ao que já existe. Não é criar novos serviços, é ligar às capitais de risco, disponibilizar essa informação. E aqui a Câmara, volto a dizer mais, facilitador. Se fizer isso, já está a dar uma grande ajuda ao turismo. Muito obrigado. Não, acabei antes. Hélia Cardoso, do Chega. O Betancourt, os associados da Câmara do Comércio e do Turismo querem ouvir os candidatos sobre turismo. Portanto, presumo que aquilo que entenderem dizer sobre turismo para o seu Conselho é isso que o Hugo irá fazer, mas eu vou fazer um desafio, se quiser entrar neste desafio, que é qual é a visão para esta cidade? Esta cidade é uma cidade que me preocupa porque é cidade património da humanidade, tem determinadas características. Qual é a sua visão, se quiser responder, se não pode ir para outros caminhos, qual é a sua visão para esta cidade no contexto do turismo regional? Bem, é o seguinte, pegando primeiro aqui na palavra da candidata Hélia, ela classifica o turismo como um motor, mas a realidade é que este motor avariou durante a pandemia. Sim, foi uma circunstância especial, foi uma circunstância mundial, mas é bom refletir. E é bom refletir agora, pensando que o turismo não é a galinha de ovos de ouro que nós todos pensávamos ser. Nós não podemos passar de monocultura em monocultura e devemos olhar para o turismo com um olhar reflexivo. Porque é o seguinte, temos exemplos como o exemplo do Arquipélago da Madeira, que tem feito uma forte aposta no turismo e, se formos a ver os dados, o INE aumente, estamos com um índice de pobreza muito aproximado ao da Madeira. A Madeira está apenas 2 ou 3 pontos percentuais abaixo de nós. Ou seja, se o turismo é a alavanca económica da Terceira, dos Açores, não é. Não vamos por aí. Agora vamos pensar, potencializar Angra, potencializar a Terceira. A realidade é que o turismo é importante. É importante nós partilharmos a nossa cultura. É importante que os outros conheçam a nossa cultura e assim como é importante nós estarmos em contato com as culturas das outras gentes. Nós temos neste momento uma obra a decorrer no Porto de Pipas que, apesar de ser mais betão sobre betão, vai construir ali uma rampa ao Roró que vai permitir que os passageiros dos Açores, que os açorianos, nos possam visitar. Aquela rampa vai permitir construir ali um terminal de passageiros e vai também permitir o trânsito de carros. Ou seja, vamos ter pessoas a trazer os seus carros das ilhas do Grupo Central, e quiçá mais além, para a nossa cidade. Isso irá potencializar e irá movimentar a nossa economia. Agora, outro aspecto que devemos pensar, eu sei que já houve uma luta longa e antiga para termos aqui um cais de cruzeiros. A realidade é que nós não podemos fazer essa aposta sem primeiro considerar o seguinte:
Primeiro temos que estudar, temos que perceber que tipo de cruzeiros é que vem cá ter. Porque na realidade, e não sei se aqui já alguém fez um cruzeiro, mas consultando um site ou uma agência turística poderão ver que a maior parte dos bilhetes dos cruzeiros já tem um bilhete com tudo incluído. Ou seja, as pessoas que vêm de cruzeiros até aqui à nossa ilha vão gastar, se calhar, vão investir, comprar ali umas lembranças, vão à loja do artesanato, vão querer comer um prato regional. Será que isso compensa? Será que esse investimento num grande cais de cruzeiro, que para não falar sequer do imenso património subaquático que iríamos estar a pôr em causa? Nós temos um património riquíssimo debaixo dos nossos mares, especialmente na Baía de Angra. Temos navios, temos uma vida marinha que parece que está a desaparecer porque nós não estamos a tomar conta dela. Outro tipo de turismo que podemos trazer. Temos exemplo no Corvo. No Corvo as pessoas pagam, para já apostaram numa reserva marinha. A biologia lá, a vida marinha está em exponencial crescimento graças a um acordo voluntário entre os pescadores, que para mim é impressionante. E também poderíamos fazer isto cá. Poderíamos criar uma reserva marinha. Poderíamos ter turistas a vir cá, mesmo na altura da sazonalidade. Sim, porque o turismo é sazonal, não é? Não é dinheiro o ano inteiro, se bem que temos que combater isso. Podemos combater isso de várias maneiras. Podemos ter pessoas cá, todo o mundo, a querer nadar com peixinhos, a tocar no peixinho. E também, outra maneira de combater a sazonalidade é apostar no nosso património. Nós temos um património histórico, muito bem, como o Armando referiu, imenso, subvalorizado e não é bem rentabilizado. Então, temos aqui um potencial enorme. O que é que fazemos com ele? Nada. E outra coisa, temos também o património militar. Sim, porque há pessoas que pagam para vir ver o museu militar, há pessoas que pagam para vir ver fortificações, há pessoas que pagam para sair e conhecer um mundo novo. E nós temos aqui um mundo novo à nossa porta, e o que é que estamos a fazer com ele? Muito bem. Muito obrigado, o Betancourt, o Bloco de Esquerda. Alô Menezes, o tema é o mesmo, tem a ver com turismo. Eu não acabei a pergunta. Tem a ver com turismo. O Alô Menezes responderá como entender, com a visão que tem para o turismo, que a sua candidatura tem. Eu continuo eu pessoalmente a querer, se quiser. O desafio está aceito. Eu acho que não respondeu ao desafio. A desafiá-lo para percebermos qual é a visão que tem para esta cidade no contexto do turismo da região. É que esta cidade é património da humanidade. Bom, eu creio que algumas das questões que aqui foram já trazidas em relação ao turismo são algo que nos deve fazer pensar. De facto, o turismo tem de ser encarado como uma atividade importante, com certeza, mas no contexto de uma economia que tem que ser ela própria diversificada. Nós não podemos apostar apenas no turismo e esquecer tudo o resto. Não me vou repetir, porque já falei nas questões anteriores sobre outras áreas de investimento e de crescimento económico. Contudo, o turismo é indubitavelmente uma das áreas em que a nossa ilha, e quando falamos em turismo, inevitavelmente temos que falar em ilha, porque ninguém vem só para ver Angra ou só para ver a praia. A nossa ilha tem, de facto, um grande potencial. Mas esse potencial tem que ser devidamente infraestruturado e devidamente preparado. Aquilo que a Câmara já fez, por exemplo, agora há relativamente pouco tempo, na criação de uma grande rota, que é neste momento a maior do arquipélago, e na criação de um conjunto de outros percursos, é um passo nesse sentido, tal qual como a criação do centro interpretativo e o seu equipamento também será, e necessariamente também numa outra área que tem a ver com a própria estruturação da oferta. Neste momento estão na fase final de elaboração, estão aliás elaborados, estão na fase final para o seu lançamento, 2 guias profissionais. Quando falo em guias, não estou a falar naqueles folhetos, estou a falar em 2 livros que serão colocados nas livrarias, nas respectivas secções de guias, um feito por uma empresa francesa da especialidade, outro por uma empresa portuguesa, que vão mudar com certeza o panorama da maneira como o nosso turismo se apresenta e como a visitação é feita. E nesses guias, e agora indo para o desafio, a cidade de Angra ocupa um papel central, porque de facto Angra acaba por estruturar toda a oferta turística na ilha, exatamente pela sua carga histórica, pelo seu valor patrimonial e pelo seu estatuto que a coloca entre os sítios, enfim, mais importantes a nível planetário. Portanto, isso é de facto uma âncora para toda esta atividade. Contudo, nós não temos que também saber olhar para o mundo e deixar, às vezes, de estarmos apenas a valorizar o que é nosso. Quer dizer, a nossa baía é muito rica em achados arqueológicos. Sim, senhor, mas há outras baías muito ricas em achados arqueológicos. O nosso castelo é grande, é de facto grande. Mas há, de facto, um conjunto de outras questões bastante mais abrangentes
que precisam de ser equacionadas. E a principal delas tem a ver com aquilo que é o fator limitante no crescimento turístico, que é a acessibilidade da ilha. Nós podemos ter, enfim, o lugar mais bonito do mundo, e temos, nós todos nos orgulhamos, e eu também, da beleza da nossa ilha e do valor da nossa cidade, mas se para chegar aqui for virtualmente impossível ou muito difícil, pois isso não será com certeza colocado em fruição. Portanto, a questão das acessibilidades, em particular as ligações aéreas com os principais centros europeus e norte-americanos emissores do turismo, e as ligações têm que ser diretas, ou pelo menos semi-diretas, ou seja, não podem ser ligações com dias de paragem ou com complicações intermédias, porque obviamente quem quer fazer turismo, a última coisa que quer é andar de aeroporto em aeroporto e andar a pensar que vai perder um avião. A pessoa quer vir descansar, não quer estar em stresses de viagens, portanto nós precisamos, de facto, de ligações eficazes, preferencialmente diretas aos principais centros emissores. E também precisamos de uma boa acessibilidade marítima e para isso tem-se vindo a lutar e a trabalhar e eu creio que no próximo ano daremos passos muito significativos nesse sentido. Portanto, eu diria que fundamentalmente nós temos que investir na estruturação da oferta, ou seja, coordenarmos aquilo que nós temos para oferecer, sabermos apresentá-lo e contar boas histórias em torno disso, porque durante muito tempo a Ilha Terceira vamos dar a volta à ilha e vamos embora porque damos a volta à ilha. Não há nada disso. Há de facto que criar os caminhos, os trilhos, os acessos, a informação e obviamente lutar, e essa é uma luta antiga, pela acessibilidade. Essa é a questão fundamental. Muito obrigado, Alan Menezes. Sandra Garcia, da coligação PSD, CDS-PP, PPM. O tema que estamos a abordar é o turismo nas várias vertentes possíveis que eu já frisei. Já lancei também os meus desafios pessoais, também se quiser aceitar algum, aceito. Se não quiser, falo apenas sobre a sua visão para o turismo que envolva o Conselho e necessariamente a ilha. Muito bem. Eu acho que temos que olhar para o turismo como temos que olhar para o restante, de forma estruturada. Desde logo, transportes, depois promoção, depois reestruturação da oferta e interligar isto tudo, obviamente. Sem transportes não vamos lá, estamos todos entendidos. E durante estes 24 anos do governo socialista, o que aconteceu é que nós fomos muito prejudicados pela política, se é que se pode chamar política regional de transportes, quer de carga, quer de pessoas. E portanto prejudicou não só o turismo, mas toda a economia. Vamos dando passos agora que podem reverter isto. Já foi anunciado, por exemplo, que o cais do Porto da Praia vai ser aumentado e finalmente pode servir como um hub do Grupo Central, aproveitando finalmente a nossa centralidade. Também a rampa Roró no Porto de Pipas, finalmente, é porque somos o único concelho dos Açores que ainda não a tem, e o que demonstra que às vezes basta não prejudicar para as coisas avançarem. Tenho algum receio da outra intervenção no Porto de Pipas, porque há vários peritos com os quais eu falei que me dizem que aquilo foi um gasto de milhões sem retorno. Espero bem que estejam enganados. Vamos ver. Portanto, acima de tudo, pugnar por uma nova política de transportes. Relembro que a Assembleia Municipal acabou por fazer um voto por unanimidade, descontentamento realmente com este, por arrasto da oposição, que fez a proposta na Assembleia Municipal, mas que veio em boa hora. E agora estamos a estruturar isso. Portanto, política de transportes fundamental. Aos poucos chegaremos lá. Depois, e lá está, e em termos de Conselho de Ilha, é muito importante que quer as câmaras municipais, quer a Câmara de Comércio, quer todos os parceiros sociais estejam de acordo naquilo que é estrutural para a ilha. Depois a questão da marca. Eu falei com alguns agentes turísticos e devo confessar que eu própria fiquei admirada, que eles falavam da marca. Isto nós não sabemos exatamente o que é que vendemos. Uma vez é empreendedorismo património mundial, outra vez é a natureza porque vamos atrás do resto dos Açores, outra vez é não sei o quê. E ele dizia-me com muita clareza uma coisa que eu nem sabia. Ele disse-me, sabia que o melhor sítio de todos os Açores para fazer whale watching é em Angra do Heroísmo, é ao largo de Monte Brasil. Isso não fazia ideia, pensei sempre que era o Triângulo. É uma questão de marca. Eles investem na marca, investiram na marca e estão a tirar resultado disso mesmo. E, portanto, o que é que nós temos de mais diferenciador? É uma cidade de património mundial. A única dos Açores, a primeira de Portugal. E, portanto, faz-me imensa confusão que isto não seja utilizado. Que não seja utilizado, inclusivamente, para combater a sazonalidade. Isto até hoje está bom. Porquê? Através dos congressos internacionais nós temos todas as condições.
Através, olha, por exemplo, nós não nos termos candidatado, eu lamento muito, mas eu sei que sou candidato do PS, não gosto de relembrar isto, mas temos uma cidade... Adoro. Eu faço uma pequena ideia. Só me traz os votos, faça favor. Caros candidatos, não entrem em diálogo Mas temos uma das cidade normas de da casa. património mundial, numa ilha e num concelho cuja marca identitária é a cultura, e ainda não nos candidatarmos à capital europeia da cultura, parece um erro tremendo. É verdade que só um ganha, mas é verdade que na própria candidatura fica-se a conhecer o que é que se tem para oferecer. É como nós, só um vencerá, mas pelo menos todos os angrenses ficam a saber quem é que defende o quê. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Depois, estruturar a oferta, de facto, em termos de um roteiro do que é que a gente tem na cidade, um roteiro de concelho, estruturá-la de forma a que, mesmo quem cá venha, sem ser através dos guias, porque há muita gente que gosta de preparar as suas próprias viagens, saiba o que é que não pode perder. Penso eu que ainda tinha mais 9 segundos. Ainda tem mais 7 segundos. De resto, nós temos produtos, nós temos paisagem, nós temos uma cidade inacreditável. Muito obrigado, Sandra Garcia. É um gosto, sim. Os candidatos, os 4 que aqui estão, à presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pronunciaram-se até agora sobre as temáticas selecionadas pelos sócios, pelos associados da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, temáticas sobre as quais, 3 temáticas fundamentais, sobre as quais queriam os candidatos se pronunciassem, queriam ouvir os candidatos sobre elas, que foram investimentos previstos para o Concelho de Angra do Heroísmo, aquela ligação entre economia, emprego, comércio tradicional, que também os candidatos eram a favor de falar, e toda a problemática do turismo, que foi este último tema que abordamos. Entretanto, os associados da Câmara de Comércio também colocaram questões que foram sintetizadas em 3 grandes questões. A partir de agora, cada candidato tem 2 minutos para responder à questão que eu vou colocar. E a primeira questão, Hélia Cardoso, é a seguinte. Os associados da Câmara de Comércio e Turismo estão preocupados com o que pensam os candidatos sobre o relacionamento, enfim, pós-eleições, entre as câmaras municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e a própria Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, isto numa perspectiva de desenvolvimento da Ilha Terceira, ou seja, o que eles querem dizer com esta questão é que hipótese é que haverá, ou será útil, ou se considera necessário, ou se considera desejável, que estas 3 entidades se entendam, estrategicamente, certamente, para pugnarem em conjunto pelo maior desenvolvimento da Ilha Terceira. Eu coloco-lhe essa questão assim. Tem 2 minutos. A título de exemplo, nós amanhã pedimos uma reunião à direção da Câmara de Comércio e vem o candidato da Praia de Angra. Nós somos pequenos. Se nós estivermos a dividir esforços, cada um a trabalhar para seu lado, estamos a gastar recursos e energia. Várias cabeças a pensar, é mais fácil chegar a soluções, mesmo que não seja contente de todos, mas é mais fácil. Nós aqui, em termos de Chega mesmo, na nossa candidatura, já estamos a dar esse exemplo. Em vez da Câmara de Comércio reunir uma vez com outro, nós estamos lá em grupo para conversarmos sobre as soluções. E Câmara da Praia e Angra, claro que tem que trabalhar em conjunto. A maior parte dos problemas são comuns, há investimentos que podem ser comuns, em vez de cada um estar a fazer para o seu lado. A questão dos resíduos, mesmo a questão de transportes. Porquê é que não trabalhar em conjunto? Nós somos poucos, temos que nos unir para ter massa crítica. Nós somos a favor disso, desse trabalhar em conjunto, Câmara de Comércio e as 2 câmaras municipais. Portanto, na sua opinião, estas entidades, ainda tem tempo, estas entidades obrigatoriamente têm que se entender do processo de desenvolvimento estratégico para a Terceira? Têm que trabalhar em conjunto, não necessariamente entender. Podem depois ter visões diferentes, mas têm que começar por partir pedra em conjunto, primeiro. Depois até, se não concordarem, se tiverem visões diferentes da solução, pronto, aí caminham para o seu lado. Mas eu acho que se começarem a trabalhar em conjunto e esquecerem as diferenças e os protagonismos de quem é que quer brilhar, vão ser mais as situações em que encontram soluções únicas do que aquelas que os vão dividir. Eventualmente, marcando talvez reuniões periódicas entre as 3. Eu acho que é mais à medida que surgem os problemas.
Volto a referir, por exemplo, a questão dos resíduos. Surgiu uma questão, ou saneamento básico, transporte, surge uma questão, falam. Reunião sobre esse tema. Exatamente. Muito obrigado, Hélia Cardoso, do Chega. Hugo Betancourt, a questão do Bloco de Esquerda, a questão é a mesma, tem a ver com o entendimento destas três entidades, as duas câmaras municipais, a própria Câmara de Comércio e Turismo, eventualmente um entendimento com uma visão estratégica para o desenvolvimento da Ilha Terceira. Qual é o seu entendimento, em 2 minutos, sobre este tema? Bem, é o seguinte, eu há pouco referi a transparência e acho que o papel desta autarquia, tem de ser o papel desta autarquia, o de manter uma porta aberta com os seus parceiros, não é? E a Câmara de Comércio acho que é um parceiro que tem que ser ouvido, tem que ser escutado. A Câmara de Comércio trabalha diariamente com todos os comerciantes. A Câmara de Angra tem que manter uma porta aberta para os seus comerciantes. Através de um diálogo construtivo, através de decisões acertadas e decisões especialmente ponderadas, acho que não é uma obrigação, mas uma necessidade de ouvir todos os intervenientes. Nós não vamos conseguir construir um comércio melhor, um comércio maior, sem ouvir as pessoas. E a minha postura e a postura do Bloco de Esquerda é que a gente deve ouvir os comerciantes. Sejam eles médios, pequenos, grandes, micro, todos têm uma palavra a dizer, todos têm um contributo valioso. Por vezes, poderemos não estar todos de acordo, mas é através do diálogo que vamos encontrar soluções. É através do diálogo que vamos construir uma Angra do Turismo mais atrativa, uma Angra do Turismo com mais emprego, com melhores salários. E isso passa por outros pontos também. É a parte dos transportes, é a parte da habitação. Está tudo relacionado. Mas, Hugo, se me permites, a questão era outra. Era estas três entidades têm que se entender. Tem que se entender. Tem que se entender porque nós temos que ouvir, tal como eu disse inicialmente, temos que ouvir os nossos parceiros, temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir os comerciantes, temos que ouvir também a Câmara de Comércio, assim como temos que ouvir vários intervenientes, sejam eles na área da cultura, na área social, os parceiros sociais, e as duas etc. câmaras municipais, especialmente também ao nível dos transportes, porque nós neste momento temos um sistema de transportes extremamente deficitário, com rotas mal pensadas, com trajetos mal pensados, com horários que são deficientes. Temos que repensar esse tipo de abordagem. Temos que fazer um trabalho, sim, um trabalho de ilha, um trabalho em conjunto. Estamos na mesma ilha, temos que trabalhar para o mesmo fim. O bem das pessoas, o bem das empresas, o bem de todos nós. Muito obrigado, tenho curto. Do Bloco de Esquerda. Alan Menezes, do PS. A questão é a mesma. Este entendimento, eventualmente estratégico, eventualmente tático, os candidatos é que sabem, deve acontecer ou é melhor não acontecer e cada entidade tratar de si? Isto é uma provocação, é claro. Bom, essa é uma grande provocação, porque de facto este entendimento é um entendimento necessário para o sucesso de qualquer uma das entidades. E de facto, estrategicamente, os dois municípios da ilha têm que necessariamente se entender, e têm mesmo que se entender. Obviamente poderá haver os debates que tiver que haver, mas temos que chegar a conclusões que necessariamente têm que ser comuns. A Ilha Terceira tem uma economia e uma sociedade perfeitamente integrados. Todos nós conhecemos quem vive na praia e trabalha em Angra, ou quem vive em Angra e trabalha na praia. Isto não há aqui nenhuma fronteira entre os dois municípios, portanto nós vivemos numa economia e numa sociedade totalmente integradas e, portanto, o entendimento é estrategicamente necessário. E esse lema do entendimento tem sido sempre o mote do funcionamento da Câmara. Nós temos sempre dito: o que é bom para a praia é bom para Angra, o que é bom para Angra é bom para a praia, e é assim que tem que ser. O mesmo acontece com a Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio tem sido, ao longo destes 8 anos que eu estou no município, um parceiro essencial na governação da cidade e no sucesso daquilo que temos vindo a conseguir. Porque, na verdade, a Câmara de Comércio acaba por ser a nossa ligação ao setor económico e, por essa via, ao conjunto da sociedade, porque nós não podemos aqui também fazer distinções entre uma coisa e outra. E, de facto, a relação com a Câmara de Comércio tem sido extremamente frutuosa e isso traduzia-se, por exemplo, recentemente com a extinção da AGESP e o benefício que isso trouxe à Câmara de Comércio, ou numa coisa que é essencial, que é a integração económica da ilha. E o relacionamento com a Praia da Vitória tem estado sempre no topo das preocupações do município de Angra do Heroísmo, particularmente nas áreas que já aqui foram referidas, as áreas que têm a ver com as infraestruturas, as questões dos resíduos ou as questões da água, que obviamente são comuns, mas também nas questões económicas e nas questões de transportes, embora aí a coordenação dos transportes seja do Governo Regional, mas ainda assim ambos os municípios
têm um interesse grande na colaboração e, particularmente, nós aqui em Angra, na colaboração com a Câmara de Comércio. Muito obrigado. Eu digo aqueles 30 segundos com ar de filme de terror, que é para 30 perceberem que é mesmo segundos. para acabar. Exatamente. Ninguém se atreve a falar mais um segundo. Muito obrigado, Alain Menezes. Sandra Garcia, a questão para si é a mesma, tem a ver com o entendimento entre estas três entidades. É mesmo. Se for presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a partir do dia 26 ou 27 de setembro, ou quando tomar posse, quando houver a posse, o que é que vai fazer, para o caso deste diálogo lhe interessar, o que é que vai fazer para que ele de facto aconteça? Para mim é vital e acho que ficou, para mim, para a minha equipa, e acho que ficou muito claro desde o primeiro momento, porque quando falámos, até na minha própria apresentação, mas depois inclusive no programa, ainda antes de entrarmos em medidas concretas, dissemos desde logo que toda a nossa ação assentaria em 3 pilares. E, portanto, queríamos ser o interlocutor com todos os outros, com todas as outras instituições, quer regionais, nacionais, quer locais, e, portanto, desde logo os parceiros sociais nos quais a Câmara de Comércio é, obviamente, um elemento destacado. Depois, com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, porque, sendo desejável, não tem acontecido. E há bocadinho falávamos em turismo e chegámos a ter as 2 câmaras com promoções desencontradas, nós próprios desencontrados no âmbito regional, até houve promoções turísticas internacionais que pareciam fazer segredo de que Angra do Heroísmo era património mundial. Mas não só no combate às pragas, é óbvio que tem que ser consertado, portanto, claramente. E o terceiro pilar eram as juntas de freguesia, como de certeza se recordarão. É óbvio que qualquer Câmara Municipal, quer a de Angra, quer a da Praia, tem que apostar uma parceria muito frutuosa com a Câmara de Comércio. E nós queremos e pugnamos por uma Câmara de Comércio independente e muito forte. E, portanto, os apoios que têm que acontecer, acontecem porque têm que acontecer, porque são institucionais, porque são vitais, não é porque são personalizados. Faltam 30 segundos. Os 30 segundos. E, portanto, não são os apoios que são personalizados, não é a AUB que dá, são as instituições que não podem deixar de apostar na Câmara de Comércio, no seu tecido empresarial, no seu tecido produtivo, na riqueza da nossa ilha, do nosso concelho, da nossa cidade. E, portanto, com certeza, a maior das concertações, o maior dos apoios, e não não é só este diálogo de querer falar muito, mas de querer ouvir ainda muito mais. Muito bem, Sandra Garcia, muito obrigado. Há aqui mais 2 questões. A próxima questão que os associados da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo querem ver respondida é uma questão fatal, porque é aquela em que os candidatos não podem mentir, que é a seguinte: que contactos foram feitos com as empresas? Contactos foram feitos com as empresas para que os candidatos se possam inteirar das reais dificuldades existentes. Ora, isto é aquele momento em que os candidatos não podem inventar contactos, não são apanhados pelos empresários. Muito bem, a questão, Hélia Cardoso, chega precisamente a esta. Contactos feitos com as empresas, qual foi a intensidade desses contactos, o nível desses contactos, de forma a que construísse uma percepção sobre os problemas das empresas do concelho. Nós fomos um bocadinho mais longe. Nós integramos na nossa lista pessoas do tecido empresarial, por em primeira mão já nos orientar para as soluções e para os problemas. Depois foi aproveitado estes 10 dias para mais contatos. Fomos até às microempresas, porque, como o caso na praça, no mercado de Bragança, fomos lá ouvir as pessoas e a falta de informação e o stress que isso estava a causar, não conseguirem planear a atividade da sua empresa para um limite de 3, 5 anos, porque não sabem o que é que vai acontecer no ano seguinte. E fomos, por exemplo, a uma Terenov para conhecer uma outra dimensão da atividade empresarial, já mais na área da investigação e desenvolvimento, e por esse processo fomos falando com mais algumas pessoas. Nós não temos, o nosso partido não tem grandes infraestruturas, não tem grandes recursos para conseguir fazer grandes aberturas. O que nós pedimos através das nossas páginas é que nos apresentassem problemas, que apresentassem soluções, porque as pessoas sabem quais são as soluções que precisam, e foi sempre esse apelo,
falem connosco, não têm nada que ser simpatizantes ou gostarem ou deixarem de gostar. É mesmo mais, deem-nos a informação. Faltam 30 segundos. Se nós tivermos a oportunidade, vamos aplicar, vamos lutar por isso, independentemente de se o empresário é rosa, laranja ou de outra cor, não é isso que está em questão. O que está em questão é a riqueza dos Açores, a riqueza da Terceira. Foram esses os contatos, de uma forma geral, efetuados, respondendo à pergunta. Muito obrigado, Eli Cardoso. Hugo Betancourt, candidatos com empresários e a sensação com que ficou, a percepção com que ficou desses contactos. Bem, é o seguinte, todos nós aqui vamos às compras, todos nós aqui vamos beber um café, todos nós vamos a um bar, vamos a um restaurante. É fácil perceber as dificuldades apenas abordando empregados, abordando o dono que está atrás do balcão, e é muito fácil hoje em dia chegar a um sítio e meter conversa. Hoje em dia, quando a gente se vira para o dono de um restaurante ou de um pequeno restaurante, de um pequeno negócio, notamos logo uma preocupação com o dia da manhã. Vemos que há aqui uma grande insegurança em alguns comerciantes. Se vamos continuar de portas abertas, vamos continuar de portas fechadas. Outra coisa que nós fizemos foi visitar o mercado municipal. Nós encontramos um cenário um pouco desolador. Vemos que os donos das bancas da fruta, onde é que eles estão? Estão a fugir. Já não temos. Eu não sei se foi ou não relacionado com o tempo, com a demora que este mercado municipal demorou a fruir, porque ainda não está lá, não é? Mas a realidade é que os comerciantes lá estão um pouco desagradados, estão um pouco descontentes. Vemos que um desânimo porque não temos lá pessoas que estejam a pensar, ok, quando abrir um novo mercado eu vou voltar. Será que vão voltar? Não sei. Mas voltando descentralizando um pouco esta questão e olhando para as freguesias, temos muitas mercearias, temos muitos cafés. E se perguntarem ao dono como é que isso está a correr bem, está a correr mal, eles nunca vos vão dar uma resposta, sim, está ótimo, está fantástico e maravilhoso. Temos que nos concentrar nesse aspecto. Temos que volta atrás à minha questão do diálogo, que é a questão da transparência. Temos que falar com esta gente do que é que se passa. Qual é o papel da nossa Câmara Municipal e nós, enquanto autarcas, para resolver os vossos problemas, para melhorar, para aliviar, o que é que nós podemos fazer? Só aí conseguimos construir uma solução unificada, uma solução que sirva a todos, ou, não sei, vamos crescer, vamos fazer com a nossa economia crescer. Muito obrigado. Nada. Alô Menezes, os empresários, os sócios da Câmara do Comércio querem saber que contactos é que a sua candidatura fez com os empresários para se inteirar das suas reais dificuldades e já agora acrescento eu, efetivamente, que dificuldades encontrou. Bom, nós estamos a partir de uma situação diferente das outras candidaturas, dado, enfim, por nesta altura estarmos encarregues da governação da cidade. E aquilo que tem acontecido é que ao longo de todo este tempo que lá estamos na Câmara, temos periodicamente pedido à Câmara de Comércio, muitas vezes para estar presente em reunião, outras vezes em conversas mais diretas, para nos ir informando do que se passa, isto a nível global. Depois, obviamente, nós também andamos por aí, como todos os outros, e vamos falando com pessoas. No meu caso pessoal, os contactos são muitos. Na elaboração da candidatura propriamente dita, antes da elaboração do manifesto, abrimos um período de consultas em que os diversos candidatos, quer a nível da Câmara, quer a nível das freguesias, contataram com os empresários mais relevantes de cada uma das suas áreas. No meu caso concreto, a minha preocupação foi também uma reunião com a Câmara de Comércio, que foi extremamente frutuosa, em que nós fizemos uma análise muito cuidada daquilo que são as questões dos empresários do concelho. Mas obviamente que para nós é uma questão um pouco diferente, porque na Câmara, nos contactos, enfim, que nós temos, por via da função, estamos constantemente em contacto com empresários e constantemente em contacto com a Câmara de Comércio. Portanto, eu diria que da parte da minha candidatura o conhecimento é bastante bom. A verdade é que, e agora para responder nos 30 segundos à sua questão, eu anuncio os 30 segundos. E, portanto, para responder à questão do que é que se passa na nossa economia, de facto, há dificuldades, mas também há áreas de sucesso, há muitas coisas a correr bem e também coisas a correr mal. Aponto como áreas a correr bem o que aconteceu, por exemplo, com o comércio em torno do Natal, e que foi inquestionável o sucesso, o Terinove, a incubadora, enfim, todo o trabalho que tem vindo a ser feito no Parque Industrial, que nesta altura felizmente está cheio
e já vamos ter que o triplicar. Tudo isso é sinal de que há coisas que também correm bem, mas também há dificuldades. Muito obrigado, Alan Menezes. Sandra Garcia, a questão é a mesma, a sua candidatura certamente que contactou com as empresas, com os empresários, para se aperceber das suas dificuldades e certamente criou uma percepção, uma ideia do que é que se passa. É isso que nos vai transmitir, se faz favor, em 2 minutos. Certíssimo. Pois nós temos muitas reuniões institucionais, curiosamente ou não com a Câmara de Comércio, não porque seja aquela que obviamente pensamos desde imediato, mas porque eu, tal como os outros candidatos, fomos informados ainda com alguma antecedência que isto iria acontecer. E eu pensei que era um formato diferente, confesso. Pensei que seria na Câmara de Comércio, com os associados, e que seriam perguntas e respostas, que não deixa de ser, mas pensei noutro formato. Mas reuni com a Associação Agrícola, fui obviamente ao mercado municipal, ao mercado de gado variedíssimas vezes, a São Mateus, a falar com os pescadores, e acima de tudo falando com as pessoas, com os comerciantes, com os empresários, em todos os sítios, por onde vou passando, mais a minha equipa. E devo dizer que algumas das preocupações deles, nós todos tínhamos a noção, umas são óbvias, não é? Os transportes, as deficiências a nível da cidade, o trânsito, também a falta de mão de obra, queixam-se muito da falta de mão de obra, porque não há gente para trabalhar. E, portanto, ainda bem que se também está a rever os apoios devem ser para quem realmente necessita, porque os empresários precisam de trabalhadores, que é mesmo assim, portanto, essa é também uma das grandes preocupações, que é transversal a quase todos os que tive a oportunidade e o prazer de falar, e depois outras coisas que de facto também são uma mais-valia, que eu não sabia e que vou sabendo, portanto, é sempre curioso e normal, os 30 segundos, que a gente vá percebendo o que é que os empresários precisam. E, portanto, falavam, por exemplo, do ensino profissional, que devia ter cursos como corte de carne. Pelos vistos, há gente que não entende nada e o corte da carne é essencial, até porque a nossa carne é muito boa. Portanto, corte de carne foi uma coisa que me deixaram. Os calceteiros, os bombeiros voluntários dizem que também tinha que haver cursos profissionais para esse nicho de pessoas, que lhes desse equivalência ao 12º ano. Portanto, sim, falei com muita gente, gostava de ter falado com muita mais, mas vou-me sendo pela par. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra Garcia. E vamos para a terceira e última questão. É uma questão que eu gosto particularmente, gosto que os associados da Câmara de Comércio se tenham lembrado desta questão. Tem a ver com soluções para o trânsito e o estacionamento na cidade de Angra do Heroísmo. Que soluções haverá para o trânsito fluir melhor e que soluções haverá para melhores estacionamentos? Enfim, na minha opinião pessoal, não pagos, mas é apenas uma opinião pessoal, meramente pessoal. Hélia Cardoso, vamos refletir sobre isso. Melhor trânsito na cidade, como estruturar melhor o trânsito? E como resolver, não há nenhuma cidade que tenha resolvido isso, mas como melhorar o problema de estacionamento? Qual é a sua opinião? Em primeiro lugar, não concordo consigo sobre não pago. Isto era apenas uma ideia. Eu não gosto de pagar. Eu vou pedir que ponha outra vez a zeros no contador. Ok, pode responder. Porquê é que eu digo não pago? Se retirarem os parquímetros, então é que se fica sem acesso a Angra. O parquímetro, ao menos, obriga-nos a sermos objetivos, tratar os assuntos e ir embora. Senão, quem chega às 8 da manhã ocupa o espaço e tira de lá o carro ao fim do dia e mais ninguém consegue aceder a Angra. Mesmo o transporte do minibus, também defendo que deve ser pago. E houve uma altura em que não era e nós víamos que ele andava sempre cheio, porque os miúdos achavam imensa piada andar a passear no minibus e quem precisava dele para chegar aos parques de estacionamento não conseguia porque estavam cheios, depois havia aquelas discussões desagradáveis. Sou a favor, acho que os 30 cêntimos não é nada que deixa as pessoas na falência. Quanto ao fluxo de transporte, digo sinceramente, a minha área não é gestão de fluxo de trânsito. Aí teria que ser entregue a alguém que percebesse do assunto para ver, eventualmente, quais são as melhores soluções. Temos muita quantidade de carros, é difícil, quer dizer, é um problema que nós temos.
Se me perguntarem que há mudar de uma rua para a outra, não sei, eu sem analisar ou sem entregar a alguém que seja da área para analisar, eu não vou dar nem me leve dizer, olha, troca-se agora este sentido e vamos ver como é que isto funciona. Hoje em dia já não se pode ser tão amador nestas soluções. Pode falar ainda de estacionamento, tem tempo. Há alguma solução A questão de interessante? estacionamento é um assunto já aqui muito debatido. Enquanto não houver é a parte de estacionamento na periferia e o minibus, então aí defendo que tem que ser mais frequente. Eu tenho que sentir que ao deixar o carro rapidamente apanho o minibus para chegar onde eu preciso em Angra. Se isso não acontecer, claro que eu vou tentar entrar e ir para os parquímetros. Mas um parque de estacionamento, uma vez mais, é um projeto já de outra dimensão, tem que ser estudado e executado e tem que se procurar o seu financiamento, ser planeado. Muito etc. obrigado, Liga 12, muito obrigado. Hugo Betancourt, Bloco de Esquerda, como é que vamos então resolver o trânsito na cidade e também o estacionamento? Pois, realmente esta questão do trânsito e do estacionamento já é uma questão muito batida, e especialmente entre os comerciantes e os comerciantes do centro da nossa cidade. A mim preocupa, na realidade, ver uma cidade cada vez com mais carros e menos pessoas. Uma cidade com mais carros e menos vivenciada. Eu acho que nós devíamos potenciar o contrário. Potenciar uma cidade com mais pessoas, uma cidade mais vivenciada e aliviar o trânsito no centro da cidade. Não nos devemos esquecer, que já falámos aqui também, que a nossa cidade é património mundial, e na realidade temos o nosso património mundial a ser destruído com carros que passam diariamente. O fluxo de trânsito que vai pela Rua da Sé abaixo, sobe a Rua do Gal, desce a Ladeira de São Francisco, é enorme. Daí que temos calçadas em péssimo estado. O que é que nós devemos fazer para aliviar este trânsito? Uma das formas de a gente aliviar este trânsito é criar bolsas de estacionamento na periferia da cidade e investir mais no minibus, colocando o minibus a servir este espaço de estacionamento de forma rotineira, ou seja, para que a pessoa não fique à espera muito tempo. Assim as pessoas vão sentir mais incentivadas a estacionar nas periferias e o minibus vai aumentando estes parques, trazendo as pessoas para o centro da cidade. Isto é uma forma. Outra das formas, temos a Rua da Palha. Eu sei que há aqui uma grande preocupação em fechar ruas, mas pronto, vamos só pensar aqui no exemplo da Rua da Palha. Nós temos uma Rua da Palha vibrante, temos uma Rua da Palha com comércio e uma Rua da Palha frequentada, a realidade é essa. Temos um belo exemplo do que é que dá fechar uma rua. 30 segundos. Ok. Quanto à parte de preservar o património, uma outra forma também é apostar em meios de transporte leve. Temos os minibuses, que já aliviariam muito o trânsito no centro da cidade, com a condicionante de termos infraestruturas para estacionamento em condições, e os meios de transporte leves seriam o quê? Seriam os trotinetes, seriam as bicicletas, e isso tudo iria aliviar a pessoa a não trazer o seu carro para o centro da cidade e deixá-lo na periferia. É uma forma a considerar de nós também conseguirmos preservar o nosso património. Se queremos o património, temos que preservá-lo, e não é vamos andar a massacrá-lo constantemente com os nossos carros. Muito obrigado, Hugo Betancourt. Alan Menezes, a questão é a mesma, que soluções para o trânsito e para o estacionamento na cidade de Angra, e eu acrescentava, se quiser responder, se não quiser, também não faz mal, e fechar a zona histórica ao trânsito. As cidades que eu mais gosto na Europa são aquelas cidades históricas em que o centro histórico está fechado ao trânsito. Eu gosto mesmo daqui, é uma questão pessoal, eu gosto mesmo. Então, Alan Menezes, o que é que tem para nos dizer? Bom, em relação, começando pelo fim, a questão de fechar. A nossa cidade, infelizmente, é uma cidade cujo trânsito é de natureza linear. A cidade nasceu ao longo de um eixo, este-oeste, que vem de São Pedro e vai para São Bento, e, portanto, não me parece possível ou sequer adequado soluções tão radicais. Contudo, há questões que precisam de ser resolvidas. A questão do estacionamento já falamos aqui por 2 ou 3 vezes. A principal aposta que nós estamos a propor é a questão dos 2 parques de estacionamento, o Patrimonial e debaixo do mercado, mas também é outra questão de termos contadores eletrónicos que permitam que as pessoas saibam para onde ir, e isso é um assunto que praticamente todas as cidades modernas já têm, portanto temos que ir para aí. Uma questão que também é essencial e que tem a ver com a deformação das calçadas é a questão dos autocarros pesados. Cada vez que o autocarro passa, eu que trabalho num gabinete que fica ali na esquina, parece um tremor de terra e, portanto, isso não é nada saudável, nem para as calçadas, nem para os prédios, com as questões da microfissuração. Portanto, nós temos que passar, de facto, para autocarros mais ligeiros. Isso implica criar mais carreiras
porque nós neste momento só temos 2 carreiras urbanas, uma das quais é tão complexa que é pouco funcional, portanto temos que ir a partir em vários segmentos e criar maior frequência e com transporte tendencialmente gratuito, particularmente para quem já adquiriu um bilhete. Quem tiver com um bilhete, sei lá, que vem da praia ou que vem dos biscoitos, pois não tem nada que pagar bilhete outra vez e provavelmente, se calhar, é mais fácil não pagar mesmo nada. E, portanto, nós irmos para o transporte gratuito. A outra questão tem a ver com a gestão do espaço. A gestão do espaço. Nós também estamos, neste momento, aliás, a Câmara está na fase final de um processo de adjudicação de bicicletas elétricas, que vai criar um sistema desses de utilização na cidade, financiado pela União Europeia, e temos que caminhar para aí. Contudo, há que encontrar aqui uma sábia solução de conciliação de algum trânsito com bom estacionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Menezes. Sandra Garcia, a questão é a mesma e eu também insisto nesta minha questão pessoal, fechar o centro histórico, como fazem outras cidades aí pelo mundo, e na minha opinião pessoal, friso, fica muito bonito. Fica muito bonito, mas é muito pouco prático. Nós temos que ver o sítio onde vivemos e temos que nos adaptar às condições que temos. Temos uma chuva abençoada, mas que também não é muito propícia a que a gente ande de um lado para o outro a pé ou à procura de estacionamento, por exemplo. O próprio relevo da cidade não é convidativo a andar muito a pé. E as calçadas, devo dizer-vos que acho que estão em piores condições, nem sequer são onde passam os autocarros. Porque aquelas das ruazinhas na freguesia da Sé, muitas delas não só estão em más condições, como têm muitos furos, por falta aos gerosos e falta a água pinga e vai fazendo furos e vai fazendo com que as pedrinhas, enfim, se afastem. Mas dizer-vos que não acredito em soluções contra as pessoas e contra os comerciantes. A pegada ecológica é muito maior neste momento, porque a Praça Velha já não é uma praça, é um istmo, temos que dar a volta por cima. E depois ruas principais, como a Rua de São João e a Rua Direita, com o mesmo sentido, que é para a gente sair. E, portanto, cada vez que a gente tem que dar uma volta, a gente se espera, gasta-se mais gasolina, é pior para o ambiente, é tudo. O que nós temos que dar é condições às pessoas. Condições às pessoas para resolver a vida. E aí os problemas são muito menores, a fluidez é muito maior. E, portanto, propostas concretas. Para já, ter lugares de estacionamento para motas e bicicletas. Não é só prevê-las, é ter lugares de estacionamento. É horrível quando a gente vê um lugar, quando a gente já não pode ser, um lugar para carros e tem lá uma moto. Mas a verdade é que eles não têm outra hipótese. Uma taxa zero de 15 minutos que não se pague para se fazer as voltas mais rápidas. Obviamente, tem que ser. Levar os minibuses até aos limites da cidade. Como é que é possível que não haja um minibus que vá até São Carlos, até à Escola Profissional e até à IBS Tomás de Borba e que una toda a cidade? Um que não passe pelo centro, que pare em frente aos centros de saúde, que leve as nossas grávidas e os nossos idosos lá. Meu Deus. Portanto, sim. E, obviamente, os parques de estacionamento que já tinha falado. Muito obrigada pelos 32 segundos. Muito obrigado, Sandra Garcia. Claramente esta aqui fica Muito bem. A Câmara de Comércio e Heroísmo pretendeu com este debate atingir alguns objetivos. Designadamente esclarecer os empresários sobre as políticas definidas por cada uma destas candidaturas à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, mas pretendeu também que os candidatos ficassem alertados para as necessidades e para os constrangimentos da economia e pretendeu ainda que este debate contribuísse para uma melhor defesa dos interesses do setor económico em geral. Para isso, a Câmara de Comércio ouviu os seus associados e sintetizou temas e perguntas. Os temas foram investimentos previstos para o Conselho, todos se pronunciaram. Um outro tema foi a economia, o emprego e o comércio tradicional, quis ouvir os candidatos sobre esta ligação. E, finalmente, o terceiro tema teve a ver com o turismo, a integração do Conselho, da cidade no turismo, etc. Também, sintetizando aquilo que chegou à Câmara de Comércio por parte dos seus associados, foram construídas 3 perguntas que eu vos coloquei a todos. Uma delas tem a ver com as perspectivas para o relacionamento entre a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, isto tendo por objetivo um melhor desenvolvimento da Ilha Terceira. A segunda questão foi a tal para vos apanhar a mentir.
que era que contactos foram feitos com as empresas Mas de com forma... esse aviso ninguém mentiu. Não. Eu gosto de vocês todos. Que contactos foram feitos com as empresas de forma a poderem inteirar-se das reais dificuldades existentes e, finalmente, que soluções têm os candidatos para o trânsito e estacionamento na cidade de Angra do Heroísmo. Eu gostava de elogiar a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo por essa iniciativa. Gostava de elogiar os candidatos por terem estado aqui este tempo, terem se disponibilizado para esclarecerem os sócios da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. E também gostava de dizer, e isto é pessoal, que o esforço da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e dos candidatos para estarem aqui talvez merecesse uma audiência mais alargada, se bem que esta é uma excelente audiência qualitativamente, mas talvez também merecesse uma audiência mais alargada. Agradeço muito a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, declaro estes nossos trabalhos, esta nossa sessão de perguntas e respostas encerrada. Muito bem. Muito obrigada a todos. Boa noite.